Você já acordou de madrugada com o coração acelerado, pensando nas dívidas que estavam te sufocando? Você já sentiu vergonha de atender o telefone porque podia ser cobrança? Você já ficou no mercado calculando item por item no carrinho, torcendo para não passar do valor que tinha no cartão? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu já fui essa pessoa, e hoje eu estou aqui para te contar como eu saí de lá. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal. Eu sou seu nome, e aqui eu falo sobre algo que pouquíssimas pessoas juntam num mesmo lugar: organização financeira e cuidado com a sua mente e com a sua alma. Porque eu aprendi da forma mais difícil que dinheiro não é só número. Dinheiro tem emoção. Dinheiro tem história. Dinheiro tem dor. E quando a gente não cuida de tudo isso junto, o financeiro, o emocional e o espiritual, a gente fica preso num ciclo que parece que nunca vai terminar. O vídeo de hoje tem um título que para muita gente pode soar exagerado, de endividado a abençoado. Mas eu escolhi esse título com cuidado, porque não é exagero. É exatamente o que aconteceu comigo. E antes que você pense, mas o meu caso é diferente, ou isso não vai funcionar para mim, eu quero que você saiba que eu estava no fundo do poço. Não era uma dívida pequena, não era um aperto passageiro. Era aquele tipo de situação que a gente pensa: eu não tenho saída, mas tinha saída. E eu vou te mostrar o caminho que eu trilhei. Esse vídeo vai ter 3 partes principais. Primeiro, eu vou te contar minha história, sem enfeitar, sem esconder as partes feias. Depois, eu vou te mostrar o que mudou de verdade, as práticas, os pensamentos, os hábitos que transformaram minha relação com dinheiro. E por último, eu vou te dar um passo simples que você pode dar ainda hoje, independente de quanto você deve ou de quanto você ganha. Combinado? Então, vamos lá. Mas antes de continuar, eu preciso de um segundo da sua atenção. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você chegou até aqui porque alguma coisa na sua vida financeira não está do jeito que você queria. Talvez seja uma dívida. Talvez seja o salário que some antes do mês acabar. Talvez seja aquela sensação de que o dinheiro simplesmente não fica na sua mão. Se for esse o seu caso, me faz um favor. Deixa um comentário aqui embaixo com a palavra fé. Só essa palavra. Isso vai me ajudar a entender quantas pessoas estão passando por isso e vai me motivar a continuar trazendo conteúdo como esse para você. E se você ainda não segue esse canal, clica no botão de inscrição agora, porque tudo o que eu compartilho aqui foi testado na minha própria vida antes de chegar até você. Não é teoria, é experiência real. Beleza? Agora sim, vamos mergulhar nessa história. Minha história. O fundo do poço. Eu preciso que você se imagine comigo numa cena. É uma manhã de segunda-feira. O sol está entrando pela janela, mas você não consegue sentir nada de bom nisso. Você acorda e o primeiro pensamento que vem na sua cabeça não é bom dia. O primeiro pensamento é: quanto eu devo hoje? Essa era a minha realidade. Eu não cheguei às dívidas por irresponsabilidade. Pelo menos não era só isso. A vida foi acontecendo. Um imprevisto aqui, uma emergência ali, uma parcela que parecia caber no orçamento, mas que na prática não cabia. E de repente, o que era um probleminha virou uma bola de neve que eu não conseguia mais segurar. Eu devia para banco. Devia para cartão de crédito. Devia para familiar. Devia para um amigo que tinha me emprestado dinheiro num momento difícil e que eu ficava desviando porque sentia vergonha de olhar no olho dele sem ter como pagar. Sabe o que é mais pesado nas dívidas? Não é o valor, é o peso emocional, é a vergonha que você carrega. É a sensação de que você é menos do que os outros porque não consegue equilibrar as contas. É o medo de sonhar, porque você acha que você não merece ter nada melhor enquanto ainda deve. Eu vivia assim. E o pior, eu estava começando a acreditar que era assim mesmo que ia ser sempre. Teve um dia que eu sentei no chão do banheiro, literalmente no chão, e chorei. Não um choro bonito de filme, um choro feio, daquele que dói no peito. E no meio daquele choro, eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu orei. Não foi uma oração bonita com palavras certas. Eu simplesmente disse: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda. Parece simples, mas foi o começo de tudo. Não que no dia seguinte uma mala de dinheiro tivesse aparecido na minha porta. Não foi assim.
A fé não funciona assim. E eu vou explicar como ela funciona de verdade daqui a pouco. Mas algo mudou naquele dia. Uma coisa pequena, mas poderosa. Eu parei de fugir. Eu tinha passado meses fugindo das contas, fugindo dos boletos, fugindo das ligações, fugindo até de mim mesmo. E naquele dia, eu decidi parar. Decidi olhar de frente para a situação, por mais doloroso que fosse. E foi aí que a transformação começou. O que mudou de verdade? Agora eu preciso ser muito honesto com você sobre uma coisa. Quando eu digo que a fé transformou minha vida financeira, eu não estou dizendo que você vai orar e o dinheiro vai aparecer do nada. Eu não acredito nisso. E eu seria desonesto se pregasse isso para você. O que eu estou dizendo é diferente. E muito mais poderoso. A fé me deu clareza de mente para fazer o que precisava ser feito. A fé me deu coragem para encarar os números sem fugir. A fé me deu esperança para continuar nos dias em que eu queria desistir. E a fé me deu disciplina, porque quando você age por princípio, e não só por emoção, você toma decisões melhores. Então vou te mostrar de forma prática o que mudou na minha vida. São 5 mudanças. Simples de entender, difíceis de executar, mas possíveis. Eu sou prova disso. Mudança. 1. Eu parei de esconder e comecei a encarar. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel. Pode ser um caderno simples, pode ser o verso de uma folha qualquer. E escrever tudo. Tudo o que eu devia. Para quem? Quanto? Com qual juros? Parece óbvio, né? Mas você ia se surpreender com quantas pessoas vivem na dívida sem nunca ter parado para escrever tudo de uma vez. A gente vai guardando na cabeça um pouquinho de cada coisa, e isso cria uma névoa de angústia que é pior do que ver o número real. Quando eu escrevi tudo, o número total me assustou. Mas ao mesmo tempo, algo estranho aconteceu. Eu me senti aliviado, porque de repente, o monstro tinha nome. E coisa com nome pode ser enfrentada. Isso é o que eu chamo de clareza com coragem. Não é fácil, mas é necessário. E a fé me ajudou a sentar nessa cadeira e não sair correndo. Mudança. 2. Eu entendi que dinheiro é ferramenta, não identidade. Essa foi uma das maiores viradas da minha vida. Durante muito tempo eu confundi minha situação financeira com meu valor como pessoa. Se eu estava endividado, eu me sentia uma pessoa fracassada. Se eu não conseguia comprar o que queria, eu me sentia inferior. Isso é uma mentira muito cruel que a sociedade planta na gente desde cedo. Dinheiro é ferramenta. É como um martelo. O martelo não define você. O martelo serve para você. E quando você entende isso, você começa a usar o dinheiro de forma completamente diferente. Na Bíblia, Jesus fala muito sobre dinheiro, muito mais do que a maioria das pessoas imagina. E em nenhum momento ele diz que dinheiro é o vilão. O que ele diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus, quando você faz do dinheiro sua identidade, aí é onde mora o problema. Quando eu separei meu valor humano da minha situação financeira, eu comecei a tomar decisões mais inteligentes. Porque eu parei de agir por emoção, por vergonha, por medo, por necessidade de aprovação, e comecei a agir por estratégia. Mudança 3. Eu aprendi a fazer um orçamento simples, de verdade simples. Quando as pessoas falam em orçamento, a maioria pensa em planilha complicada, app caro, contador. Eu pensei exatamente isso, e por isso fui adiando por meses. Mas o orçamento que salvou minha vida era assim: quanto entra, quanto sai, o que sobra, ou o que falta. Só isso. Eu peguei meu caderno e dividi em 3 colunas. Na primeira, eu anotei tudo que eu recebia naquele mês. Na segunda, eu listei tudo que eu gastava. E olha, tudo mesmo. O cafezinho, a passagem, a recarga do celular, tudo. Na terceira coluna, eu fiz a conta. E aí eu vi pela primeira vez com clareza onde o dinheiro estava indo. Tem uma coisa que eu descobri nesse exercício que me chocou. Eu gastava uma quantia absurda em coisas que eu nem lembrava que tinha comprado. Era um delivery aqui, uma assinatura ali, uma compra por impulso acolá. Dinheiro que saía sem que eu tivesse decidido conscientemente gastar. A fé entrou aqui de um jeito muito prático. A Bíblia fala em ser mordomo, ou seja, administrador, do que Deus coloca nas suas mãos. E mordomo cuida. Mordomo presta atenção. Mordomo não deixa o dinheiro escorrer pelo buraco da falta de atenção. Quando eu comecei a ser mordomo do meu dinheiro,
Mesmo que fosse pouco, as coisas começaram a mudar. Mudança 4. Eu priorizei as dívidas com inteligência. Aqui vai uma informação prática que pode te economizar muita dor de cabeça. Nem toda dívida é igual. E a ordem em que você paga faz uma diferença enorme. Existem as dívidas que têm juros altíssimos, como cartão de crédito e cheque especial. Essas crescem tão rápido que, se você não resolver logo, elas dobram em meses. Essas são as primeiras que você precisa atacar. Depois vêm as dívidas com juros menores, financiamentos, empréstimos pessoais, dívidas com família. Essas também precisam de atenção, mas não crescem tão rápido. A estratégia que eu usei, e que muita gente especializada em finanças recomenda, se chama bola de neve ao contrário. Você começa pagando a menor dívida primeiro, não a maior. Por quê? Porque quando você quita a primeira dívida, você sente uma vitória. E vitória gera motivação. E motivação te mantém no caminho quando os dias ficam difíceis. Eu negociei. Eu liguei para a central de atendimento. Eu fui pessoalmente quando precisei. E eu descobri que muitas empresas preferem receber menos do que não receber nada. Feirão de dívidas, acordo, desconto para pagamento à vista. Essas possibilidades existem, e você tem o direito de pedir. A fé me ensinou uma coisa importante aqui. Honrar seus compromissos, mesmo que devagar, é um ato de integridade. E integridade abre portas que nenhuma malandragem consegue abrir. Mudança. 5. Eu comecei a guardar, mesmo que fosse pouco. Eu sei o que você está pensando. Guardar dinheiro com dívida? Isso faz sentido? Faz. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente não tem nenhuma reserva, nem que seja um valor pequenininho guardado, qualquer imprevisto vira nova dívida. O pneu furou, a criança adoeceu, o celular quebrou, e aí você vai para o cartão, vai para o cheque especial e o ciclo recomeça. Guardar 10, 20, 50 reais por mês e o que der, cria uma almofada, uma pequena proteção, e psicologicamente mudar do papel de pessoa que só gasta para a pessoa que também guarda, transforma a forma como você se vê. Eu comecei guardando uma quantia que para muita gente parece ridícula, mas eu guardei com consistência, todo mês, mesmo nos meses difíceis. E aquilo foi crescendo, devagar, mas crescendo. A fé tem um princípio que eu amo: fiel no pouco, senhor sobre o muito. Não é sobre o quanto você tem, é sobre o que você faz com o que você tem. O que a fé realmente faz pela sua vida financeira. Eu quero parar aqui por um momento e falar sobre algo que eu acho fundamental. Muita gente separa a fé de finanças como se fossem dois mundos diferentes. A fé fica no domingo, na igreja, nas orações, e o dinheiro fica na segunda-feira, no trabalho, nas contas. Mas eu aprendi que quando você traz a fé para dentro da sua vida financeira, algo muda na raiz. A fé te dá paz para tomar decisões com a cabeça fria, não com o desespero batendo na porta. A fé te dá perspectiva. Você começa a ver além do problema imediato e enxergar que existe um caminho, mesmo que você ainda não saiba qual é. A fé te dá comunidade. Quando você está conectado com pessoas que vivem por valores, você encontra suporte, encorajamento e até orientação prática. A fé te dá propósito. E quando você sabe para onde está indo, fica muito mais fácil dizer não para o que não te leva até lá. E a fé te dá gratidão. E a gratidão é talvez o maior remédio contra o consumismo. Porque quando você é grato pelo que tem, você para de comprar o que não precisa para preencher o que falta dentro de você. Eu não estou te pregando uma religião. Estou te contando o que funcionou na minha vida e o que funciona na vida de centenas de pessoas que eu conheço. A transformação financeira começa por dentro, começa na mente, começa no coração. E quando o de dentro está alinhado, o de fora começa a mudar também. Olha para onde a gente chegou hoje. A gente começou falando sobre aquele peso de acordar com o coração apertado pelas dívidas. A gente passou pela dor real de estar no fundo do poço. E a gente chegou até aqui, falando sobre mudanças práticas e reais que podem transformar sua relação com o dinheiro. Eu não tenho todas as respostas. Eu ainda estou na jornada. Mas eu sei, com certeza, que sair da dívida é possível. Que viver com leveza financeira é possível. Que você pode dormir tranquilo de novo. E eu sei que isso não acontece por milagre instantâneo. Acontece por um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez.
Se você saiu desse vídeo com uma só coisa que seja essa, você não é a sua dívida. Você não é a sua situação atual. Você é alguém capaz de mudar, e a mudança começa agora. Não amanhã. Não quando melhorar. Agora. Pega aquele caderno, anota o que você deve, respira fundo e dá o primeiro passo. Eu acredito em você, mesmo que eu nunca tenha te visto na vida, porque quem chega até o final de um vídeo como esse está procurando algo a mais. E quem procura, encontra. Antes de você fechar esse vídeo, eu tenho 3 pedidos rápidos para você. Número 1. Se esse conteúdo tocou no seu coração de alguma forma, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por dificuldade financeira. Às vezes, a pessoa que mais precisa ouvir isso não vai procurar sozinha, mas você pode levar até ela. Número 2. Deixa seu comentário aqui embaixo. Me conta onde você está na sua jornada. Você está começando a olhar para as dívidas agora? Já está no caminho? Já saiu e quer compartilhar sua história? Eu leio todos os comentários. Todos. E cada história que chega até mim me motiva a continuar criando. Número 3. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu vou trazer mais conteúdos como esse, práticos, honestos, sem enrolação, sobre como cuidar do seu dinheiro, da sua mente e da sua vida com sabedoria e com fé. Eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua família e sua jornada financeira. Até mais.